Oi gente, eu sou a Marina Sestito, coordenadora de redação do Estude. Hoje a gente vai fazer a leitura da proposta de cultura do estupro no Brasil. Então a gente vai ler juntos essa proposta, vai tentar apontar as possibilidades de diálogo com essa coletânea, vai tentar apontar as possibilidades de argumentação para esse tema a partir daquilo que já está na própria coletânea, tá bom? Vamos então passar à leitura da proposta. Então essa proposta foi elaborada aqui pelo Estude e a gente usou o direcionamento padrão do Enem, como a gente usa em todas as propostas, para poder direcionar vocês para aquilo que o Enem avalia na correção de redação. Então, a partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, então aqui a gente já tem o direcionamento de que vocês precisam trabalhar com a ideia central dos textos motivadores que vocês vão ler daqui a pouquinho e também com os conhecimentos que vocês adquiriram na formação escolar e na formação de vida de vocês. Então, atentando para o diálogo entre essas duas coisas. Eu não posso só ficar nos textos motivadores e eu não posso só ficar naquilo que eu vivenciei, que eu vi, que eu li, que eu estudei, tá bom? Trabalhar com essas duas coisas na hora de discutir a proposta. Redija texto dissertativo argumentativo. Então, dissertativo argumentativo, vocês precisam dissertar e precisam argumentar. Vocês não podem escrever outros gêneros que não sejam... não podem escrever em outros gêneros que não sejam dissertativo argumentativo. Modalidade de escrita formal da língua portuguesa, sobre o tema cultura do estupro no Brasil. Então eu preciso tratar de cultura do estupro, preciso definir o que é cultura do estupro, e cultura do estupro, gente, não é só estupro. Não posso falar dos estupros que acontecem no Brasil e ponto final. Eu preciso discutir o que é essa cultura do estupro, eu preciso entender o que é que está por trás das pessoas acharem que tá tudo bem estuprar, e preciso fazer esse recorte para o Brasil. Eu não posso tratar de cultura do estupro no mundo como se eu, sei lá, fosse uma coisa genérica e não tivesse acontecendo num lugar específico, tá? Existe cultura do estupro no mundo? Pode ser que sim. Mas nessa proposta, a gente vai tratar dessa cultura do estupro no Brasil, no contexto brasileiro. Tudo bem? Apresentando propostas de intervenção, então resolvendo o problema, e respeitando os direitos humanos aqui, conforme já está dito no direcionamento do Enem. Então eu preciso fazer tudo isso em 30 linhas. Então vamos lá, gente. A gente precisa selecionar, organizar e relacionar de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do ponto de vista de vocês. Então, a gente vai avaliar na correção a forma como você selecionou, se você colocou um monte de informação ali ou se você escolheu as mais pertinentes. A gente vai avaliar se você conseguiu organizar isso ou se ficou aquele caos, e se você conseguiu relacionar essas coisas todas ou se ficou só uma lista de fatos e exemplos e tudo mais e você não conseguiu mostrar a conexão entre eles. Então você precisa selecionar direitinho, você precisa organizar direitinho e precisa relacionar direitinho argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então a gente já sabe que você precisa ter um ponto de vista, porque você precisa fazer tudo isso para defender o seu ponto de vista. Então você precisa ter uma tese sobre esse tema, um ponto de vista, você precisa ter uma visão bem fundamentada sobre isso, e você precisa defender o seu ponto de vista a partir da apresentação de argumentos e de fatos. Argumento é a sua análise, fato é o dado concreto. Se você só apresenta um monte de dado concreto e não analisa, está errado. Se você apresenta só uma divagação, uma análise vaga sobre esse tema sem provar que isso existe mesmo, também não vai funcionar a sua redação. Então, para construir uma boa argumentação, apresente sempre análise e dado concreto, tá bom? Precisa sempre trabalhar com essas duas coisas na hora de construir a argumentação. Certo? Vamos ler agora os textos motivadores. A gente tem 2 textos motivadores que vão tratar da cultura do estupro no Brasil e vão ajudar vocês a pensar essa questão. Texto 1. Quando se fala em estupro, há um imaginário comum por trás dessa ação que é quase cinematográfico. Então, quando a gente fala de estupro, vocês pensam no quê, gente? Naquele cara esquisito, que tá no meio da rua meio escondido no escuro, a mulher tá passando, aí o cara agarra ela. É isso que a gente geralmente chama de estupro.
É isso que a gente entende por estupro. Será que estupro é só isso? Vamos entender melhor o que é estupro para a gente conseguir entender melhor o que tem por trás desses estupros. Qual que é essa cultura do estupro que motiva esse comportamento? É mais fácil imaginar que os praticantes desse crime são monstros, pessoas mentalmente desequilibradas, pessoas que já estão marginalizadas pela sociedade e que nem possuem tanta noção do que estão fazendo. A gente costuma pensar o estuprador como aquela pessoa horrorosa que precisa ser assassinada. Será que estupro é só isso? Será que são só essas pessoas que cometem esses crimes? Infelizmente, a realidade está distante do que aparece nos filmes. Segundo dados levantados numa nota técnica do IPEA, em 2014, então aqui a gente já tem um órgão para vocês citarem, então a gente já tem pesquisas, usem pesquisas, fundamentem a argumentação de vocês com pesquisas e aqui a gente já tem uma para vocês usarem. Mais de 50% dos estupros sofridos por crianças e adolescentes foram praticados por pessoas conhecidas. Então não é que a criança ou o adolescente estava andando na rua à noite e aí chegou aquele cara esquisito e estuprou. Foram praticados por conhecidos, como pais, padrastos, namorados e amigos. Então o estuprador não é um monstro que anda pela rua mal encarado. O estuprador está dentro de casa em 50% dos casos. O estuprador é ou o pai, ou o padrasto, ou o namorado, ou um amigo, no caso dos estupros acontecidos com crianças e adolescentes. Em adultos, os estupros praticados por conhecidos são quase 40% dos casos, então é um número muito alto. Estupro não é só essa situação que a gente pensa, o estupro está mais próximo do que a gente imagina. Mas por quê? O que será que faz com que um pai estupre uma criança? O que será que faz com que um namorado, ou com que um conhecido, ou com que um amigo, ou um padrasto estupre um adolescente ou uma criança? Ou, no caso dos adultos, 40% dos casos também tenham, quase 40% dos casos tenham relação com alguém que seja próximo. Por que alguém próximo estupraria uma mulher? Vamos pensar um pouquinho sobre essa questão. Outro dado importante dessa nota técnica se refere à forma de coerção usada contra a vítima. O que é forma de coerção, gente? É como que você obriga uma mulher a fazer sexo com você se você não quiser, se ela não quiser. E a gente vai ver que fazer sexo é um pouco mais amplo do que a gente está imaginando nesse momento. Vamos ver outra coisa. Independentemente da idade da vítima ou da proximidade que o agressor tinha com ela, o estupro aconteceu por meio do uso da força física ou de ameaça em cerca de 50% dos casos. Então, em 50% dos casos, a mulher é coagida por força física ou por ameaça. Ou seja, há um comportamento comum nesse crime de abuso que é entendido e compartilhado entre os agressores. Os agressores usam geralmente de força física ou de ameaça para estuprar mulheres. Nossa, minha língua já tá toda enrolando. O estupro configura-se num crime contra a liberdade sexual. E aqui a gente chegou numa definição de estupro que é muito mais ampla do que aquela que a gente geralmente tem. Estupro não é só... vou ficar usando os termos um pouco constrangedores, mas não é só a conjunção carnal, não é só um pênis entrando numa vagina. Popularmente, as pessoas entendem o estupro como um ato sexual não consensual. Uma pessoa não quer e a outra a obriga. Essa interpretação é equivocada porque no próprio Código Penal o conceito de estupro é mais amplo. Ele é classificado como o ato de constranger alguém, obrigar alguém, mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal seria, isso aí, ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então aqui a gente tem outras coisas. Então se você segurar uma menina à força e tentar beijá-la ou, tentar forçar com que ela faça alguma coisa que seja de outra natureza, mas que te traga prazer sexual, algum ato libidinoso que te traga prazer sexual contra a vontade dela, contra contra aquilo que ela desejaria, isso já é um estupro, certo, coleguinha? Ato libidinoso refere-se a qualquer ação que tem como objetivo a satisfação sexual, ou seja, não tem a ver somente com o ato sexual em si, mas com qualquer satisfação sexual que você obriga a pessoa a fazer alguma coisa que ela não quer fazer.
É importante registrar também que os dados do IPEA mostram que em cerca de 90% dos casos, os agressores são do sexo masculino. Então, em 10% dos casos, são as mulheres que estupram, mas vamos lá, né, gente? 90% dos casos é um pouco significativo esse número. E que 88% das vítimas são do sexo feminino. Então, a gente já percebe, a partir da análise de um dado que já está aqui, a gente nem precisaria buscar esse dado em outro lugar, o dado já está aqui, que geralmente 90% dos estupradores são homens e 88% das pessoas estupradas são mulheres. A gente já consegue entender aqui que existe uma relação com a violência de gênero. Geralmente é um gênero violentando outro gênero. Claramente, esse tipo de violência sexual costuma ser sofrida pelas mulheres e praticada pelos homens. A gente tem aqui a fonte, né, dessa pesquisa, mas a gente viu que esses dados aí são do IPEA, então quando vocês forem citar essas estatísticas, por favor, mencionem qual que é o órgão que fez essa pesquisa, que foi o IPEA no caso. No texto 2, a gente tem mais dados do IPEA, é isso? É isso. Isso mesmo. Exatamente. A gente tem mais alguns dados para fundamentar a argumentação de vocês. Nesse primeiro texto a gente teve algumas definições do que é estupro e a gente consegue a partir disso pensar uma cultura do estupro. Se tem esse tipo de estupro, de um conhecido, de alguém que acha a coisa mais normal do mundo, obrigar alguém a fazer uma coisa que a pessoa não está muito afim, ou nem um pouco afim, é porque talvez as pessoas se sintam no direito. O que faz alguém se sentir no direito de obrigar o outro a praticar um ato libidinoso que a pessoa não queira praticar? Vamos pensar sobre isso a partir desse primeiro texto e vamos fundamentar isso a partir do segundo. Então, texto 2. Encerrando o mês da mulher, o IPEA realizou nesta quinta-feira, 27, um seminário em Brasília para apresentação de estudos que tratam da violência contra o sexo feminino. Então, só para chamar a atenção de vocês para uma coisa. Isso aconteceu, isso foi publicado, esse textinho que a gente colocou aqui, ele foi publicado em 2014. Então, isso aconteceu, esse seminário aconteceu em 2014. Tá bom, gente? Atenta para a data, isso tá na coletânea, então fiquem atentos a isso. Essa quinta-feira não foi a semana passada, foi 2014, ok? Encerrando o mês da mulher, o IPEA realizou nesta quinta-feira, 27, um seminário em Brasília para apresentação de estudos que tratam da violência contra o sexo feminino. Além de uma edição do Sistema de Indicadores de Percepção Social, foi apresentada a nota técnica Estupro no Brasil, uma radiografia segundo os dados da saúde. É a primeira pesquisa a traçar um perfil dos casos de estupro no Brasil a partir de informações de 2011 do Sistema de Informações de Agravo de Notificações do Ministério da Saúde, se não. Então, a gente já tem aqui alguns órgãos para vocês citarem na redação de vocês e fundamentarem a argumentação, tá? Então, esses dados foram desses órgãos aqui, vocês vão citar esses órgãos aqui na hora enfim, concretizarem aquilo que vocês estiverem defendendo, tá? Com base nesse sistema, a pesquisa estima que, no mínimo, 527 mil pessoas são estupradas por ano no Brasil e que desses casos apenas 10% chegam ao conhecimento da polícia. Aqui nós temos uma questão muito importante. Como é que a gente pode saber se 527 mil pessoas são estupradas se só 10% chegam ao conhecimento da polícia? Primeiro, por que só 10% chega? Vocês acham que é fácil uma mulher ser estuprada e chegar lá no policial e falar assim, então, seu polícia, eu fui estuprada. Você acha que o policial vai olhar para ela e falar assim, nossa, moça, nossa, que terrível, vamos aqui resolver isso aqui, vamos fazer o quê? Como que as pessoas recebem uma mulher que diz que foi estuprada? Será que as pessoas não perguntam, mas onde você estava? Mas você não queria mesmo? Mas você tinha bebido? Com que roupa você estava? Será que não são esses os tipos de perguntas que as mulheres recebem quando elas reclamam de alguma coisa nesse sentido? Quando elas denunciam algum tipo de violência sexual que elas tenham sofrido? Então, me parece razoável que só 10% das pessoas, né, das mulheres que sofrem esse tipo de violência, de fato denunciem, de fato notifiquem aquilo que aconteceu. Mas então como é que a gente pode saber se são 527 mil, se só 10% chega até a polícia? Porque às vezes a mulher chega no hospital
com marcas visíveis de estupro. Às vezes, em algumas outras pesquisas, as mulheres se sentem confortáveis em dizer em ambientes anônimos, em ambientes em que elas não sejam identificadas, que elas tenham sofrido algum tipo de violência, porque é muito característico também a pessoa que sofre violência sexual, ela se sentir envergonhada, ela se sentir de alguma forma culpada, ela sentir que ela não deveria contar aquilo pra ninguém. Tudo bem? Senão ela vai ser novamente culpabilizada pela violência que ela sofreu, certo? Então, a gente já consegue pensar um pouquinho assim, mas como é que a gente pode pensar que 527 mil pessoas sofrem estupro se só 10% conta que sofreu estupro? Da onde a gente tirou esse dado? Existem outras formas da gente medir as ocorrências desse tipo de violência, como, por exemplo, essas pesquisas em que as pessoas dizem anonimamente se elas já passaram por algum tipo de violência, né, sem elas serem identificadas, aí elas se sentem mais confortáveis em contar algo que tenha acontecido, ou então de mulheres que chegam em hospitais com visíveis marcas de violência, mas que preferem, para, enfim, se preservar de alguma forma, não dar continuidade a isso, não ir fazer uma denúncia, não ter que passar por todo um processo que é muito desgastante emocionalmente. Certo? Então, já vamos pensar um pouquinho nesse dado. É muito importante a gente sempre pensar que dado notificado é diferente de dado de coisas que ocorreram. Às vezes a gente passa por coisas e a gente não notifica aquilo que a gente passou. A gente não diz para alguém, a gente não procura as autoridades para denunciar a violência que a gente sofreu. Então, geralmente, as notificações elas são menores do que aquilo que realmente ocorreu. Nesse caso, estima-se que só 10% dos estupros sejam notificados na polícia. A nota técnica é assinada pelo diretor de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia, Daniel Cerqueira, que fez a apresentação, e pelo técnico de Planejamento e Pesquisa, Danilo Santa Cruz Coelho. Os registros do Sinan demonstram que 89% das vítimas, quase 90%, gente, é muita coisa, são do sexo feminino e possuem, em geral, baixa escolaridade, que é aquele dado que a gente já viu no texto acima, e que já traça um perfil mais preciso dessas meninas. São pessoas do sexo feminino, geralmente com baixa escolaridade. Do total, 70% são crianças e adolescentes. Olha que coisa terrível. 70% das pessoas estupradas, das mulheres estupradas, são crianças e adolescentes. 70%, gente. Olha que coisa chocante. As consequências em termos psicológicos para esses garotos e garotas são devastadoras, uma vez que o processo de formação da autoestima, que se dá exatamente nessa fase, estará comprometido, ocasionando inúmeras vicissitudes nos relacionamentos sexuais desses indivíduos, aponta a pesquisa. Então, a criança ou adolescente que está em fase de formação e sofre algum abuso sexual ou de alguma outra forma, vai provavelmente carregar marcas disso para sua vida e ter algum desdobramento negativo nas suas relações, enfim, na sua vida de maneira geral. Em metade das ocorrências envolvendo menores, há um histórico de estupros anteriores. Então, em metade dos estupros já havia acontecido um estupro anteriormente. Olha que coisa terrível. Para o diretor do IPEA, o estudo reflete uma ideologia patriarcal e machista que coloca a mulher como objeto de desejo e propriedade. Aqui a gente já tem mais um elemento que a gente pode trabalhar no texto, que é essa ideia de que a mulher é um objeto. De que a mulher é um objeto de desejo e de propriedade. A mulher pertence a alguém, ela está aí para isso mesmo. E isso é um reflexo, isso é uma manifestação dessa ideologia... Olha, tô morrendo. Dessa ideologia patriarcal e machista que tem isso como um valor. Então, agora a gente já tem muitos elementos para pensar o tema. Se a gente tem uma ideologia patriarcal e machista que resulta em pessoas achando que tem posse sobre as mulheres, será que isso não seria o que fundamenta uma cultura do estupro? Será que se todo mundo acha que a mulher tá aí para isso mesmo, que ela deve ser propriedade de quem quiser, será que não tá tudo bem a gente estuprar a mulher? Será que não é isso que fundamenta esse pensamento de que estupro é algo ok? De que eu posso usar a mulher para satisfazer os meus desejos? Aqui a gente já tem vários elementos para pensar cultura do estupro, e aí a gente já tem vários dados para fazer o recorte de cultura do estupro no Brasil. Como que se dá essa cultura do estupro no Brasil? Esse pensamento de que tá tudo certo estuprar no Brasil, certo?
Ainda de acordo com a nota técnica, 24,1% dos agressores das crianças são os próprios pais ou padrastos. Gente, 24%! 24% de quem estupra crianças são os pais ou os padrastos. São as pessoas em quem elas confiariam. 32% são amigos ou conhecidos da vítima, que também são pessoas em quem elas confiariam. O indivíduo desconhecido passa a configurar paulatinamente como o principal autor do estupro à medida que a idade da vítima aumenta. Então, quando é criança, geralmente são os conhecidos que praticam esse crime. Conforme a criança vai crescendo, os estupros, passam a ser ocorridos por desconhecidos numericamente, né? Vocês entenderam, né, gente? Na fase adulta, esse responde por 60,5% dos casos. Em geral, 70% dos estupros são cometidos por parentes, namorados ou amigos conhecidos da vítima, o que indica que o principal inimigo está dentro de casa e que a violência nasce dentro dos lares. Olha que dado aterrorizante. Então, a gente não pode mais pensar o estuprador como aquele monstro perturbado que anda pelas ruas estuprando mulheres aleatoriamente. O estuprador está dentro de casa. E como que alguém se sente no direito de estuprar um filho, uma filha, ou um amigo, ou alguém próximo? Por que alguém se sente no direito de fazer isso? Será que isso não é motivado por uma cultura do estupro? Uma cultura que acha que tudo bem usar uma mulher para o seu próprio prazer, porque você não está fazendo nada de errado? Não é só o monstro, é alguém que acha que não está fazendo nada de errado, que está tudo certo em fazer aquilo. Tudo bem? Então aqui a gente não está falando só de estupro, a gente está falando de uma cultura do estupro, daquilo que fundamenta as pessoas se sentirem legitimadas a fazer isso, tá bom? A pesquisa também apresenta os meses, dias da semana e horários em que os ataques costumam ocorrer de acordo com o perfil da vítima. Então esse dado aqui, esse texto está falando sobre uma pesquisa muito detalhada que foi feita sobre como que acontece o estupro no Brasil. E aí, a partir dos elementos que a gente tem aqui na coletânea, a gente já consegue fazer algumas análises, já consegue problematizar esse tema, já consegue entender quais que são as possíveis vias de argumentação sobre essa questão. Certo? Depois de entender tudo isso aqui, a gente vai precisar resolver isso aqui. Como é que a gente resolve a cultura do estupro no Brasil, gente? Vamos então pensar em órgãos que vão resolver essa questão. A gente precisa apresentar os agentes, as ações e os meios. A gente precisa dizer quem vai resolver, o que vai fazer para resolver e como que essas ações vão ser colocadas em prática. E a gente vai precisar mencionar não só conscientização, não só educação, não só falar que a escola tem que fazer palestras para que as pessoas não estuprem, mas a gente precisa também dar subsídios para estruturar a resolução desse problema. A gente precisa pensar em formas concretas de dar estrutura para a vítima receber algum tipo de solução, não sei se dá para solucionar um estupro sofrido, mas enfim, para a gente tentar solucionar essa cultura do estupro que permeia a nossa sociedade. Tá bom? A gente pode sugerir, por exemplo, a criação de mais delegacias da mulher, a gente pode sugerir um treinamento para as pessoas que vão atender essas mulheres nas delegacias, outras formas de denúncia. A gente pode sugerir alguns órgãos que prestem apoio psicológico às vítimas de estupros. A gente pode sugerir todas essas coisas concretamente. Eu não vou ficar dando um monte de exemplo, porque senão vocês não vão pensar sozinhos sobre os exemplos, mas pensem sobre isso, pensem em medidas concretas, aquilo que a gente vai fazer para estruturar a solução desse problema que é a cultura do estupro no Brasil. Tá bom? Lembrando que se a gente vai resolver esse problema no Brasil, a gente precisa apresentar propostas que tenham relação com a nossa argumentação e que tratem especificamente do território brasileiro, tá? Muita atenção a isso, não vamos tratar de cultura do estupro de maneira muito geral, vamos dar uma funilada para a cultura do estupro no Brasil, como que isso se apresenta no contexto brasileiro. Tá bom? Então, boa redação para vocês, escrevam bastante e a gente se vê então na próxima análise de tema. Um beijo!